Alguns apologistas cristãos não afirmam que há diferentes alcorões? Bem, nós vamos chegar lá. Se eles disserem isso e trouxerem as evidências, podemos discutir. Não é algo que eu tenha analisado, aliás, mas eles isso. É algo. Esses são os diferentes modos de recitação existentes já na época do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Não se trata de uma nova versão, como dizem, pois uma versão é algo totalmente diferente do que é. A única visão moral no Islã que talvez eu ache um pouco difícil é a distinção clara entre os papéis de homens e mulheres. Eu acho isso um pouco difícil de aceitar. Venha, Censo. Salam alaikum. Tudo bem? Venha, irmão. Mashallah, este é o irmão Sabir, direto da América. Prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo. Alhamdulillah, muito prazer em conhecê-lo. Continue com essa boa atitude. Não, tudo bem. Este é o Mike. Mike, desculpe. Mike é o quê? Estou presumindo que você é cristão, não é? Sim, mas... Mas ele está procurando, ele está aberto a... Ele está buscando. Ele ainda está buscando. Discutíamos sobre a fitrá. Estávamos discutindo. Aliás, este cavalheiro aqui sabe muito mais do que eu. Por isso estou te apresentando aqui. Pode continuar. Então, talvez... Certo, e dar um oi dos Estados Unidos. De onde você vem? Chicago. Uau. Você já está em Chicago? Este é o Sabir Ahmed. Muitos anos atrás. Você é um acadêmico de profissão ou não? Você está dizendo doutor? Você está dizendo doutor? Ou é médico? Eu sou médico. Muito bom, muito bom. Mas ele sacrificou tudo para espalhar o Islã. Sim. E graças a Deus ele está fazendo um trabalho maravilhoso na América e em outros lugares. Então ele tem muitas instituições onde realmente transmite o conhecimento. Talvez você possa fazer uma breve apresentação sobre você para que Mike entenda de onde você vem. Sim. Mike, certo? Sim. Então, Michael, o que fazemos nos Estados Unidos é o seguinte. Eu sou diretor nacional de uma organização chamada Game Peace. Como alcançar a paz. Então, o que fazemos é treinar nossos próprios muçulmanos para serem melhores seres humanos, melhores americanos, certo? Melhores muçulmanos. Ajudando os vizinhos, sabe? Cuidando dos idosos, lutando contra o racismo. Porque no final das contas toda a vida é igual. Porque está escrito no Alcorão, capítulo 5, versículo 32, que salvar uma vida é como salvar a vida de toda a humanidade. Então, de acordo com o Criador, toda a vida é igual, todo sangue é sagrado e toda alma é preciosa. Queremos garantir que seguir esse exemplo com as pessoas ao nosso redor, não só nos Estados Unidos, é algo que fazemos, certo? Depois de lerem o Alcorão e discutirem sobre isso, muitos percebem por conta própria que o Islã é a verdade, que existe um Criador e Ele é único. Ele nos orientou bem e seremos cobrados no dia do juízo. Quando alguém aprecia essa mensagem, solução ou orientação, espontaneamente adere e se converte ao Islã. Já são cerca de 6.000 pessoas assim. Então nós os treinamos, nós tentamos garantir que eles também se tornem boas pessoas, bons muçulmanos, certo? E por fim, nós transmitimos a mensagem do Islã usando as redes sociais, usando ônibus, usando outdoors, certo? Ônibus circulando nos Estados Unidos, anúncios, sim. Anúncios? Incêndios. Ao lado... E também... Então acho que Mike fez essa pergunta, se me lembro corretamente, foi algo como, até mesmo os cristãos fariam algo assim. Eles querem que as pessoas sejam boas, eles são caridosos. Uma mensagem muito parecida com a que você transmite. Então acho que a pergunta do Mike é, por que optar pelo Islã? Claro, eu mencionei para você 4 pontos rápidos, tudo bem? Serei o mais breve possível, inshallah. Veja, quando jovem também questionava, nasci e cresci na Índia. Eu estava cercado por hindus, além de alguns cristãos, sikhs e outras pessoas, certo? Eu pensava que só porque nasci em uma fé muçulmana, o Islã não é automaticamente verdadeiro só porque nasci em uma família muçulmana. Eu poderia ter nascido em qualquer família, hindu, cristã ou outra. Isso também era parte do que discutíamos. Exatamente, né? Ok. Tudo bem. Que você pode ser sincero, mas sabe, viver em uma sociedade onde o Islã, a adoração a Allah, não é uma opção viável. Não ocorreu, pessoas como você não fizeram parte da vida delas ou não tiveram essa chance. Elas ainda não tiveram a oportunidade de interagir com um muçulmano. A primeira das 4 perguntas que faço é sobre os vários conceitos de Deus existentes. Todos não podem estar certos ao mesmo tempo. Ou todos estão errados, ou apenas um está certo. Cristãos creem na Trindade, judeus no monoteísmo, hindus na adoração de ídolos e o Islã na unicidade absoluta. Fiz perguntas, li as escrituras, pesquisei e cheguei ao conceito islâmico de unicidade.
porque é isso que todos os profetas pregam. Isso é o que faz mais sentido, e é isso que me atrai, tanto no coração quanto na mente. Eu concordaria com você. A ideia da unicidade tem seu apelo. Há uma simplicidade nisso. Quando você tem conversas sobre a Trindade com as pessoas, eu concordo que, para alguém que está apenas tentando entender a lógica, eu acho que é claro que o cristão que defende a Trindade está um pouco em desvantagem. Isso é óbvio. Você concorda com a unicidade absoluta de Deus? Esse é um bom começo para você? Sim. Sim, eu concordo. Acho que há uma simplicidade em uma única verdade objetiva. Eu vejo isso refletido na pluralidade de opções disponíveis para mim, no sentido de que parece haver muitas ideias convincentes do que é o bem. Elas têm uma semelhança familiar, claro, mas parece que existem, não é? Não se trata do bem. Então, não estamos falando sobre moralidade agora. Estamos falando sobre se Deus é um ou muitos. Apenas o conceito de Deus. Existe uma diferença, sabe? Se nós chegarmos lá. Minha terceira pergunta era sobre a bondade. Essa foi a primeira pergunta que fiz. Então eu cheguei ao Islã com base no conceito correto de Deus do Islã, certo? Minha segunda pergunta, Micael, foi essa. Existem tantas escrituras por aí. Há o Antigo e Novo Testamento, os Vedas e o Alcorão. Cada um desses crentes afirma que sua escritura está correta e vem de Deus, mas todos não podem estar certos ao mesmo tempo. Ou todos estão errados ou só um está certo. Não podem todos estar certos, concorda? Eles se excluem mutuamente, basicamente. Eles afirmam ter exclusividade. Então, uma das condições de uma escritura verdadeira, entre muitas condições, é que a escritura não deve ser alterada. Ela deve estar intacta. Dentre as muitas condições que estou dizendo. Porque se uma escritura é mudada, editada e alterada, eu não posso arriscar minha vida na eternidade em uma escritura que foi modificada. Por exemplo, imagine que você ficou uma semana fora da escola e depois voltou. E então você precisa se aproximar de 2 alunos. Um deles tira um A a mais, o outro aluno tira, digamos, um D menos. Se você precisar fazer uma prova e puder escolher as anotações do aluno que tirou A mais ou D menos, logicamente escolherá as do aluno que tirou A mais. Para a vida eterna, devemos seguir uma escritura intacta. Ao menos, essa deveria ser a condição. Inalterada é. Alguns apologistas cristãos não afirmam que há diferentes alcorões? Eles levantam. Se eles disserem isso e se trouxerem as evidências, podemos discutir. Não é algo que eu tenha investigado, aliás, mas isso é algo. Esses são os diferentes modos de recitação que já existiam na época do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Não é uma nova versão, como dizem, pois versão é algo bem diferente do que realmente é. Sim, temos essa tradição desde a época do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Ele ensinou aos companheiros vários modos de recitação. Sim, e isso ocorre no mundo todo atualmente. Ninguém dirá que existem diferentes versões do Alcorão, como os cristãos dizem. Diferentes formas de recitação. Sim, diferentes modos de recitação. Sim. Por exemplo, Maicon. Então, em Chicago, nós temos diferentes formas de escrever e pronunciar, como color. C-O-L-O-R comparado com C-O-L-O-U-R, certo? Então, o americano e o inglês. Ou apenas uma pronúncia diferente, novamente fotografia ou fotografia, certo? Mesma palavra, mesmo sentido, formas diferentes de falar. Lift e elevador, line e fila, palavras diferentes com o mesmo significado. Então, o Alcorão é um só. Ele foi dado ao profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, como uma revelação. E esse mesmo Alcorão em árabe tem 114 capítulos ou seções. Nós temos exatamente o mesmo. Mesmas frases, mesmos capítulos, exatamente como foi dado ao profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Uma única versão, certo? Em contraste com várias versões. Aliás, sou colecionador de Bíblias. Não sei se você sabia. Eu tenho 300 Bíblias na minha coleção, de séculos atrás. Como assim? Porque como alguém que busca conhecimento, eu quero estudar outras escrituras. Quero saber de onde elas vêm. Porque eu quero ter a mente aberta. 300 Bíblias cristãs. Sim. Idiomas e versões diferentes, aliás. A Bíblia CVX, a Bíblia Etíope, Bíblia Ortodoxa Grega, Bíblia das Testemunhas de Jeová, Bíblia Protestante, Bíblia Católica, eu tenho todas elas. Minha esposa não gosta, ocupam muito espaço, eu entendo. Vamos lá, você sabe. Tire elas daqui. Ok, tudo bem. Existem várias versões do Antigo e Novo Testamento e dos Vedas, mas só há um Alcorão que nunca foi alterado. Os outros foram modificados. E é o único livro religioso que foi memorizado, até mesmo por crianças de apenas 5 ou 6 anos de idade. Então, meu filho,
E isso fica com eles para a vida toda. A Odisseia e a Ilíada, eles costumavam usar a Odisseia e a Ilíada. Mas quão grandes eram e quantos sabem disso hoje? Mesmo que tenham nascido, quantos sabem disso? Mas o Alcorão é conhecido em todo o mundo. Países diferentes, idiomas diferentes. Na verdade, a maioria das pessoas que o memorizou nem é árabe. Então, a língua nativa deles não é o árabe. Enquanto, quando você fala sobre a Ilíada, a língua nativa deles era o grego, e foi em grego que eles a memorizaram. E, aliás, sim, antigamente as pessoas realmente memorizavam isso. Mas o único testemunho vivo hoje, ou seja, o único, em termos do que é considerado um livro religioso primário, apenas o Alcorão resiste a esse teste até hoje. Não a Bíblia, não o Bhagavad Gita, nem os Vedas, todos esses desapareceram. Claro, as pessoas que os memorizaram desapareceram. A diferença é que o Alcorão é literalmente a palavra de Allah, enquanto a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então talvez haja só essa diferença. Não, mas por quê? Ainda são considerados palavra de Deus, certo? Sim. Mesmo que tenha sido escrito por vários autores? Sim, mas no próprio Alcorão, Allah afirma que é fácil memorizar. E é por isso que é fácil de memorizar, até mesmo por não árabes que o decoraram. Segunda? Sim. A primeira palavra é Iqra. Então sim, é. Iqra, existe essa necessidade no Islã de aprender as palavras. Existe uma profecia no Alcorão, capítulo 15, versículo 9. Em árabe diz assim: Inna nahnu nazalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Então a tradução é a seguinte, Michael. É Deus quem enviou esta revelação, o Zikr, e Ele está protegendo-a. Ele irá preservá-la. Imagine se um falso profeta tivesse feito essa profecia naquela época. Teria cercado ela de soldados e colocado em um cofre. Mas como ele saberia que séculos após sua morte, ainda seria a mesma versão, sem mudanças? Então, o Alcorão é esse livro único. Portanto, se uma das condições de um livro verdadeiro é que ele deve ser preservado, o Alcorão atende a essa condição. Então essa foi minha segunda pergunta para Michael, certo? Eu aceitei o Islã por causa desse critério. O Islã cumpre isso. Minha terceira é realmente importante. Se existe um criador, então eu tenho filhos, certo? Eu tenho 3 filhos. Eles estão em Chicago e querem vir para cá, mas quero dar a eles a melhor orientação possível. Como atravessar a rua, se limpar, se educar, certo? Então, se existe um criador, ele vai nos dar uma orientação abrangente para nós, nossas famílias e depois para a sociedade. Como administrar sociedades justas? Devem haver soluções contra o racismo, o alcoolismo, o extremismo, certo? E para famílias fortes, precisamos dessas soluções e dessa orientação abrangente. Nenhuma escritura tem isso, o Alcorão tem. Então nós precisamos disso, eles não têm. Nós precisamos disso, o Islã tem. Sim, claro, com isso, agora entramos na questão de implementar os meios pelos quais podemos ter uma sociedade justa, que é a Sharia em um contexto ocidental, que pode ser para algumas pessoas algo polêmico e para outras pessoas algo que apoiam. Mas, Michael, esse é um assunto diferente, aliás. Mas quando implementar, como implementar? Em qual país? Isso retorna à questão da moralidade. Então, o que estou tentando dizer é... Quero dizer, como médico, certo? Se eu dou uma receita para um paciente, o paciente vai pensar, sabe, em qual farmácia devo comprar? Ok, eu tenho dinheiro suficiente para isso? É uma questão diferente. Mas o ponto principal é que para a doença dele existe a solução, se ele aplicar. Eu gosto da clareza das prescrições. Então temos isso, certo? Sim. Então a sociedade precisa disso e o Islã fornece isso. A sociedade precisa disso, eles não podem e eles não têm. Eles não podem fornecer isso. Por exemplo, se eu fosse começar uma sociedade do zero, o álcool não seria algo que existiria. Você concorda com isso? Sim? Aí está. Álcool, jogos de azar, adultério, roubo, mentir. O álcool sempre foi meio que proibido, porém... Não era? Na verdade não, depende da sociedade. Acho que os gregos gostavam do adultério. Era tão comum entre eles que provavelmente nem importava. Não, isso é antes da cultura cristã. A cultura grega naquela época, sabe, as orgias e tudo mais, isso era bem comum naquela época. Então sim, o adultério não era exatamente algo proibido em muitas sociedades. Na verdade, a poliandria era praticada na Índia entre os hindus. E isso é algo que vimos em outras sociedades também. Sim. Então sim, há muitas coisas que hoje achamos imorais, mas eram normais naquela época. Isso é sim. Mas veja, o Islã, tudo o que ele tornou proibido, que eu acabei de listar alguns, você e eu consideraríamos que sim, isso
esse jogo de azar deveria ser proibido. Muitas pessoas arruinam suas vidas com jogos de azar e muitos não percebem seus riscos. Isso não afeta apenas o indivíduo, mas também sua família, seus amigos, todos que estão conectados a ele. Isso os afeta. E algumas dessas pessoas destruíram suas vidas. Eles se comprometeram a uma prescrição contra jogos na Bíblia, mas não tenho certeza. Acho que Paulo mencionou jogos de azar e que eles não entram no reino de Deus. Não nego a moralidade na Bíblia, ela existe. Mas nós, está claro, que as sociedades islâmicas implementaram essa moral. Especialmente a bebida. Você citou isso, que é um grande mal na nossa sociedade atualmente. A maioria desses governos, mesmo sabendo dos malefícios, ainda promove isso em anúncios porque gera muita receita para eles. Então eles realmente não se importam com a saúde do público, desde que estejam ganhando muito dinheiro com isso. Já uma pessoa racional, o que ela faria? Se ela sabe que isso é um veneno, a última coisa que ela iria querer fazer é promover isso, certo? Mas não é isso que vemos nas sociedades. Mesmo se considerem primeiro mundo, avançados em tecnologia e até absolutamente morais, acham que devemos ir a outro país e invadi-lo. Estou falando das eras coloniais, quando eles achavam que levavam civilização a outros mundos. As mesmas pessoas trouxeram muitas coisas que eram prejudiciais, como álcool, talvez drogas. Você sabe, as guerras do ópio na China. Você sabe, especialmente planejado para basicamente arruinar aquelas pessoas na China para ganhar o máximo de dinheiro possível. Exatamente. Enquanto isso, o Islã, mesmo podendo ter se beneficiado das mesmas coisas, cortou isso pela raiz. Tipo, isso é haram, isso é proibido. É um pecado enorme se envolver nisso. Entende o que eu quero dizer? Então eu acho que sim. Não, por favor. Eu ia contar uma história rápida sobre álcool. Temos nos Estados Unidos um número de telefone para perguntas. É uma linha de Sidawa muçulmana. Mashallah, recebemos quase 100 mil ligações lá nos últimos anos. Então recebemos uma ligação de uma pessoa da Filadélfia. E ele disse, sabe, eu quero ler o Alcorão. Você pode enviar para nós? Anotei o número de telefone, nome e endereço porque fui eu quem atendeu. E então eu perguntei para ele, sabe, irmão Steve, posso te perguntar o que fez você se interessar em ler o Alcorão? E ele disse que eu sou um pastor cristão e o motivo pelo qual eu quero ler o Alcorão é porque ouvi dizer que há uma passagem no Alcorão que fala sobre tolerância zero ao álcool e eu realmente gosto disso. Então ele disse que há uma passagem na Bíblia que fala sobre Jesus transformando a água em vinho. Estou em dúvida, será que a Bíblia cristã é verdadeira? Isso pode incentivar as pessoas a beberem. Ele diz que essa passagem o afasta do cristianismo. É uma baita história essa. E uma passagem. Esse foi o primeiro milagre de Jesus na Bíblia. E então ele disse que uma passagem no Alcorão está fazendo com que ele se aproxime do Islã. E eu quero talvez ler esse Alcorão. Eu suponho que a única coisa, a única visão moral no Islã, que talvez eu ache um pouco difícil, é a distinção clara entre os papéis de homens e mulheres. Eu acho isso um pouco difícil de aceitar. Não que eu ache que homens e mulheres são iguais, claramente eles não são. É claro que as mulheres dão à luz, o que muda tudo. Mas, pelo que percebo em algumas culturas islâmicas, a distinção de papéis é um pouco mais forte do que eu acho que deveria ser. Como você entende esses papéis, aliás? Bem, quais deveriam ser os papéis? Não. Não deveriam ser. O que você acha que eles são? Eu discordo da visão que talvez algumas pessoas da esquerda tenham de que não existe distinção alguma. Isso... simplesmente porque uma mulher dá à luz a uma criança, isso não significa que exista qualquer distinção no relacionamento com a criança, ou que a mulher tenha uma relação mais próxima ou tênue com o recém-nascido, esse tipo de coisa. Eu realmente acho que existe algo aí, mas além disso, eu realmente não vejo... Quero dizer, eu não sei o quanto disso está baseado no Alcorão e no Hadith, aliás, e o quanto disso é simplesmente cultural. Talvez você possa me dizer, eu não sei, mas quer dizer, eu tenho uma ideia clara sobre o que eu discordo e o que eu estou defendendo aqui. Mas só, eu suponho que a ideia de que o papel principal de uma mulher é cuidar da família, acho que eu provavelmente discordaria disso. A menos que ela escolha, claro. É uma decisão dela. Acho que apoiaria mais a escolha nesse caso, se faz sentido.
Você concorda, Michael, que para uma sociedade estável é preciso ter famílias estáveis? Para uma família estável, tem que haver amor, compaixão e papéis adequados dos membros da família. Porque se a família é forte, a sociedade é forte. É isso mesmo. O pai deve ter aquele papel tradicional de matriarca, ou o pai pode ser aquele que fica em casa? Claro, quero dizer, eu vou chegar lá, mas estou só tentando construir uma premissa para você, certo? Sociedade saudável, família saudável. E para uma sociedade saudável, você também precisa preparar as crianças que vão ser bons seres humanos no futuro, certo? Então, para uma sociedade, para uma família, a família tem necessidades. A família tem necessidades financeiras. A família tem necessidades de, você sabe, a casa, o alojamento, a comida. A família precisa criar bons filhos e oferecer boa educação. Então, o que o Islã diz é que os papéis devem ser divididos de forma que os papéis mais adequados sejam dados àquele membro da família. Quem vai praticar isso? Manter a família unida, feliz e forte, o que se reflete na sociedade. Isso poderia ser decidido por cada família? Pode ser que a mulher seja realmente dotada intelectualmente e deva se tornar advogada, enquanto o homem talvez seja mais adequado para criar os filhos e assumir mais esse papel, claro. Sim, então o que o Islã diz é que o Islã fala em termos gerais. Alguém tem que criar a criança, certo? Alguém tem que ganhar o sustento, alguém tem que alimentar, alguém tem que prover tudo isso. Então Deus, Alá, como dizemos, nos fez diferentes psicologicamente, biologicamente, medicamente, certo? Também do ponto de vista médico. Então, já que Deus nos fez assim, Deus nos deu papéis baseados na nossa Constituição. Isso não significa que, por exemplo, minha esposa Aisha é pediatra e cuida de crianças, o que é bom. Eu não tenho esse talento. Ela tem uma conexão com a criança, então ela faz isso. Claro, com a etiqueta adequada, com o ambiente apropriado, você sabe. Ela faz isso para que as mulheres possam ser estudiosas. E na história do Islã, elas já foram de grande importância, certo? Elas podem ser líderes, estudiosas, influenciadoras e pesquisadoras. Na história do Islã, um estudioso dos Estados Unidos escreveu um livro identificando 6.000 mulheres estudiosas. Não só isso. Empoderada pela educação islâmica e pelo empoderamento geral, a universidade mais antiga em funcionamento contínuo no mundo inteiro foi fundada por uma muçulmana chamada Fátima Al-Fihri. Onde fica? Web, site. Então tudo bem. Então, de acordo com o Guinness Book of World Records e de acordo com a UNESCO, a universidade mais antiga em funcionamento contínuo no mundo inteiro, ela fica na cidade de Fez, no país de Marrocos, construída no ano de 859 por uma senhora muçulmana usando hijab e demonstrando adequadamente seu papel como estudiosa, como uma pessoa influente, fundadora de instituições importantes. Então esse é um exemplo. Pronto, certo? Então, idealmente, esses são os papéis de homens e mulheres, e é isso que torna uma sociedade forte. Agora, algumas personalidades únicas e os talentos que o Islã deu aos indivíduos dentro dos princípios mais amplos do Islã, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, eles podem se destacar nesses papéis novamente dentro desses princípios mais amplos. Que a família deve ser cuidada, as crianças devem ser criadas com moral adequada e assim por diante. A responsabilidade é da mãe e do pai. Mais da mãe, criar o filho, educação e tudo mais. E o pai não pode estar ausente, aliás, né? O pai tem que estar presente, dar tempo de qualidade. No entanto, veja, para qualquer papel, alguém tem que assumir a responsabilidade por ele. Se ninguém assumir a responsabilidade, isso significa que você sabe, não vai acontecer. Quero dizer, o trabalho não é feito da melhor forma ou da maneira ideal. Quero dizer, um exemplo simples que posso dar é, veja, eu sou basicamente um bom motorista, certo? Eu não posso ir até a polícia e as autoridades e dizer, sabe, eu sou um bom motorista. Tudo bem dirigir acima do limite de velocidade, certo? Dizem, o limite é para todos, não importa se você é bom ou mau motorista. Os princípios básicos são os mesmos, sempre há algumas exceções. Entendeu? Não tenho certeza se a analogia com dirigir, no sentido de que só existem regras gerais, é válida. Sim. Então você está dizendo que pode haver certas mulheres que talvez sejam melhores em comparação ao marido, talvez? Mas esses são casos de exceção.
estamos falando sobre a responsabilidade ligada a esses papéis. Por exemplo, se você voltar, digamos, antes da Revolução Industrial, quando muitas coisas eram feitas manualmente, certo? O trabalho mais pesado era feito pelos homens, certo? Mesmo hoje, construção, engenharia, tudo isso, mesmo até hoje, depois de não sei quantos anos de iluminação no mundo ocidental, as mulheres ainda não preferem esse tipo de trabalho. Por quê? É por falta delas escolherem esses cursos ou esses empregos? Não. É basicamente como o doutor disse. É a constituição delas, é a psicologia delas, é a fisiologia delas. Tudo isso desempenha um papel nisso. As mulheres são naturalmente mais, digamos, em termos de criar filhos, eu acho que elas estão muito mais bem preparadas. Não apenas por terem um útero e gestarem por 9 meses, algo que nós, homens, nem conseguimos imaginar. Nós não conseguimos imaginar a dor durante o parto. Nós também não conseguimos imaginar isso. Então, mesmo que elas sejam conhecidas como sexo frágil, elas são muito mais fortes nesses aspectos, sabe? Onde sim. Sua esposa é pediatra, um trabalho incrível e estimado. Eu nunca conseguiria. O conhecimento médico que você traz é impressionante. Quando você falou que Deus criou homens e mulheres com psicologias diferentes, foi algo que você mencionou. E essa ideia foi usada para impedir que as mulheres alcançassem um nível mais alto de educação em muitas sociedades cristãs. Acho que muitas sociedades islâmicas são assim, mas sei menos sobre elas. Então, eu só gostaria de ter um pouco de cuidado ao assumir como são as psicologias de homens e mulheres, porque no passado isso foi usado para manter as pessoas para baixo. Não, eu não acho que no Islã exista qualquer restrição para as mulheres terem um conhecimento mais elevado. Como o doutor disse, existem estudiosas, mulheres estudiosas no Islã. Temos muitos exemplos, o que prova que no Islã não se impede as mulheres de obterem educação superior, adquirirem conhecimento ou exercerem profissões como pediatra. Minha esposa é médica e precisou estudar para isso. Então isso é algo que nós, como muçulmanos, lhe sabemos que sim, é algo que aceitamos. Mas quando se trata de responsabilidade, por exemplo, se o marido não tem a mesma condição financeira da esposa, que pode ser milionária, mesmo assim, no Islã, é dever do marido sustentar a família. Se a esposa não quiser gastar, não precisa. É decisão dela. Dela, eu suponho que é aí que eu iria. Sim, pode ser. Mas discutimos aceitar isso, a responsabilidade dos papéis. Porque um dia ambos podem dizer que não precisam criar os filhos, mas então podemos citar o Alcorão. É seu dever sustentar a família. Os papéis não podem ser impostos, a menos que venham de Deus. Mas por que não podemos dizer, ok, justo, o ponto que você acabou de levantar, de certa forma, encerra a conversa, Mas por que não podemos dizer que é dever dos pais sustentar e criar seus filhos? Eles contribuem para o sustento da criança de formas diferentes. Por exemplo, imagine milhares de anos atrás, quando precisávamos caçar comida. Sim, quero dizer, naquela época, você mandaria sua esposa sair para caçar ou você mesmo faria isso? Hoje em dia não caçamos mais, pois temos tudo nos supermercados. Ainda assim, eu diria que os trabalhos atuais não são fáceis. Quando o marido e a esposa trabalham, surge a questão: quem cuidará da criança? Hoje em dia, para muitas pessoas em nossas sociedades, a criança é cuidada por uma babá. A babá sabe mais sobre a criança, e a criança é mais íntima dela, no sentido de que ela é mais apegada à babá do que aos pais, porque os pais mal veem a criança acordada. Ao voltarem do trabalho, vocês estão cansados. Alguém tem que cozinhar. De novo, é uma tarefa enorme que eles têm que enfrentar. A criança pode já estar dormindo nessa hora, sabe? Então, para criar uma família saudável, eu acho que todo mundo tem um papel. E é isso que o Islã diz, que todos têm uma responsabilidade. Sim, não é colocado sobre uma pessoa só. O peso não é colocado sobre uma pessoa só. E hoje, muitas mulheres, sim, e por causa do feminismo, elas ficariam mais do que felizes em fazer uma xícara de chá para o chefe. Mas quando o seu marido pede a mesma coisa, por favor, você pode fazer uma xícara de chá para mim? Ela diz, estou muito cansada, não é meu trabalho. Entende o que quero dizer? Acho que o feminismo tem seu papel na sociedade, mas infelizmente por isso, muitas famílias foram destruídas. Enquanto o Islã, e eu acredito que, se você olhar para o cristianismo primitivo também, assim como o hinduísmo e outras religiões, eles desempenham um papel enorme em garantir que a unidade familiar seja algo que tem prioridade e importância.
Sim, porque quero dizer, hoje em dia, veja quantos pais solteiros existem, quantas famílias estão desfeitas, quantas pessoas se divorciam. Acredito que nos Estados Unidos, cerca de metade dos casamentos acaba em divórcio. Por que isso acontece? É aqui que eu me separo dos meus amigos liberais e seculares também, porque eu realmente acho que perdemos a noção de que a estabilidade da unidade familiar é realmente muito importante. Sim. Você se importa se eu fizer uma pergunta diferente? Posso só acrescentar rapidamente ao que o irmão Mansur disse? Hashim, Desculpe, irmão Mansur. Sim, o irmão Hashim acabou de mencionar. Duas coisas, certo? Primeiramente, alguém precisa assumir a responsabilidade de um papel. Sempre há exceções. Se o marido não conseguir cumprir seu papel, a esposa pode contribuir como boa esposa. Se ela estiver em melhor situação financeira, também pode contribuir. Se a esposa tiver muitos filhos, não consegue cuidar de todos. O marido deve dedicar tempo à criança e ajudar na criação. Não é uma coisa ou outra, é ambos. Mas alguém precisa assumir a responsabilidade. Mas o mais importante, irmão Miguel, é o seguinte. Pelo resultado, você tem um modelo islâmico em que os papéis são definidos. Ambos se ajudam, certo? Mas alguém assume a responsabilidade e nossas famílias, personalidades e talentos prosperam. O resultado disso, irmão Miguel, é o seguinte. Famílias estáveis, há pouquíssimos divórcios, certo? As esposas estão felizes, os maridos estão felizes, as crianças são saudáveis, estão se tornando bons cidadãos. Que precisamos olhar para o resultado. Eu concordo. Eu gosto disso. E gosto que não seja uma ideia absolutista dos papéis de homens e mulheres, embora você tenha dito que, na maioria das vezes, seria difícil de entender. Eu espero que, para preservar a unidade familiar, o divórcio não seja algo impossível ou vergonhoso, porque isso talvez seja ir um pouco longe demais também. Isso também poderia levar à infelicidade. Não, então o Islã permite o divórcio, aliás. Não é como se o Islã dissesse que você está preso ao casamento, não importa o quê. Não, o Islã é uma fé prática. E Deus sabe, você sabe. não negamos que haja divórcio no mundo muçulmano, ele existe. Mas quando olhamos para a porcentagem, quero dizer, se a cada 2 casamentos, um termina em divórcio, como vemos nos Estados Unidos, isso não é normal. Isso, eu acho, é uma epidemia. Isso deveria ser, discutido e deveríamos encontrar a causa disso. E na maioria das vezes você vê que são muitas coisas, como correr atrás de dinheiro, riqueza, posses, materialismo. Você você não prioriza a família, você prioriza seus desejos. E eu acho que existem muitas ideologias, incluindo o feminismo e o capitalismo absoluto, que meio que alimentam isso. Claro, não estamos dizendo que não precisamos de dinheiro, precisamos sim, também devemos cuidar dos 2 sexos. Mas não vamos dizer que isso é algo saudável para a família quando você vai a extremos, como o que muitos da corrida dos ratos de hoje estão levando muitos de nós. Família arruinada. Exatamente. Então o Islã equilibra os papéis nesse sentido de várias maneiras. Então você tem a família islâmica e o resultado é que o casamento é realmente saudável, com compaixão, amor e as crianças respeitando os pais. Os pais respeitando seus próprios pais, certo? Como a minha mãe, ela não estava em um asilo ou em uma casa de repouso, e quando ela faleceu em nossa casa, cuidada pelos meus filhos, por mim mesmo. Isso mostra o amor, a compaixão, certo? algo que eu também sinto é que perdemos um pouco a ideia de colocar um parente mais velho em uma casa de repouso. Talvez isso se relacione ao que você disse, Hashim. A situação financeira faz com que precisemos trabalhar 10 ou 12 horas por dia, e a ideia de um parente mais velho se mudar para nossa casa quando mal conseguimos pagar as contas é demais para nós. Não, mas por que você acha isso? Porque homens e mulheres da sociedade eram assim naquela época. Hoje, as prioridades não são o que deveriam ser. Sabe, cuidar de um dos pais deveria ser algo natural. Não é algo que deveria ser uma escolha. Eu moro em uma casa muito boa, com todo o conforto, e meu parente pobre, ou até um parente distante, por que teria que sofrer? Quero dizer, se é uma questão de humanidade, essa pessoa também tem esse direito. Só porque ela ficou velha, não significa que deva ser banalizada. Enquanto o Islã diz que devemos priorizar a humanidade. Por exemplo, há um hadith que fala sobre a Kaaba, que é muito importante para os muçulmanos, muito sagrada.
Está dizendo que se você tivesse que escolher entre a vida de, por exemplo, um indivíduo... Se alguém destruir a Kaaba, salve a vida dessa pessoa. Não só a vida, aliás. Uma gota de sangue é mais sagrada do que a própria Kaaba. Onde está escrito isso? É porque você sabe que a vida é preciosa, o sangue é precioso, e o Alcorão, quando fala que uma vida equivale a toda a humanidade, não está falando especificamente sobre a vida de um muçulmano, está falando sobre todos os outros. Igualdade sagrada. Estava tentando dizer que o conceito, as soluções e a orientação islâmica para formar boas famílias e os papéis definidos podem ser vistos pelo resultado. Por outro lado, quando as pessoas não têm seus papéis definidos corretamente e cada um espera que o outro faça isso ou aquilo e inventamos coisas, olhe para o resultado disso. 36% dos lares americanos, não posso falar sobre aqui, 36% dos lares americanos são de pais solteiros. E os lares de pais solteiros onde o irmão Miguel está, agora as crianças. No geral, estou dizendo certo, com algumas exceções. No geral, eles têm menos educação, abandonam a escola, têm QI mais baixo. O sistema imunológico deles é, você sabe, mais fraco. Comparado a 2 pais, o índice de felicidade é bem menor. Eles acabam divorciando, entram em gangues e armas, perpetuando o ciclo vicioso. O Islã impede isso. Então este é o resultado e aquele também. Então, não só nos casamentos, você pode pegar qualquer conceito dentro do Islã, qualquer conceito dentro do Islã, sejam soluções islâmicas contra o racismo e as drogas, sistema financeiro, sistema político, um quadro exatamente detalhado, sabe? Maia, posso fazer uma pergunta diferente? Devo só terminar com o último e quarto ponto que eu estava tentando dizer? Pode continuar. O primeiro ponto foi o conceito de Deus, Michael. O segundo, a pureza das escrituras. O terceiro, a orientação abrangente. Não só abrangente, mas orientação prática, benéfica e viável. E o quarto ponto importante é o conceito de vida após a morte. Após a morte, o Islã afirma que haverá prestação de contas. Pois sem prestação de contas, alguém pode fazer qualquer coisa e depois fugir da justiça. O Islã afirma que após a morte haverá um dia de julgamento e prestação de contas. Eu sei, estávamos falando sobre isso antes de você chegar. E, pelo que li as primeiras suratas nas últimas semanas, depois da primeira vez que conversei com Hashim, e o nível de responsabilidade é bastante alto, pelo que entendi. Há uma linguagem muito forte usada em relação aos descrentes. Coisas assustadoras. Um pouco. Podemos focar só no conceito, tudo bem? Podemos analisar qualquer passagem específica que você quiser. Inshallah. Assim como na escola ao fim do semestre, há uma avaliação do professor. No nosso trabalho, você sabe, em 6 meses ou 1 ano, há uma prestação de contas que o funcionário tem que fazer com o empregador. Então sempre há uma avaliação. Da mesma forma, o que Deus diz é que na vida após a morte, há um dia do juízo, e a pessoa vai para o paraíso ou para o inferno, com base na crença que tivemos aqui, ou na falta de crença e nas ações que realizamos. Então, a condição para ir para o paraíso é, de acordo com o capítulo 2, versículo 25, se a pessoa tem a crença correta e faz boas ações, então também um dos hadiths fala sobre a misericórdia de Deus entrar em ação. Não é a quantidade de ações, mas a misericórdia de Deus que leva ao paraíso, desde que haja crença correta e boas ações. Concordo com o conceito de responsabilidade. Você concorda com o conceito? Com certeza. Muito bom, muito bom. As pessoas devem ser responsabilizadas por suas ações e crenças. No entanto, talvez onde fica difícil para mim é que você deu o exemplo de um semestre e a analogia é um professor com uma turma. O professor terá deixado muito claro para cada aluno quais são os critérios para o sucesso. Espero que, se for um bom professor, ele faça isso. E assim, nenhum aluno vai sair daquela sala de aula sem saber exatamente quais são os critérios. E eles podem ser responsabilizados por não atenderem a esses critérios. Infelizmente, muitas partes do mundo não receberam os critérios. Eu sei que vocês estão trabalhando e, vocês estão fazendo muito para garantir que todos ouçam isso e isso é ótimo. Mas ainda haverá muitos milhões de pessoas que não estão cientes dos critérios. E mesmo por causa das ideias sobre lógica, raciocínio e outras coisas que ouviram,
o coração delas não estará aberto à sua mensagem, mesmo que elas a escutem. Então, eu suponho que o que eu gostaria de saber é se a misericórdia de Deus se estende a essas pessoas e de que forma, se você puder explicar isso, talvez o que o Islã ensina sobre isso. Dei aula na escola dominical por 9 anos. Precisa de muita paciência. As crianças não são assim. Então, o que eu aprendi lá é que um bom professor não vai ter apenas critérios preto no branco. Um bom professor vai avaliar uma criança com base na habilidade dela, no contexto e no histórico. Porque se eu sei que essa criança tem dificuldade para estudar, ela pode ter um QI de, digamos, 90, enquanto o resto das crianças tem 100 ou mais, certo? Posso avaliar essa criança conforme sua capacidade. Se sei que vem de um lar desfeito, levo isso em conta na avaliação. Então, nos Estados Unidos, dizemos que ajustamos a nota deles em relação ao desempenho da turma, certo? Deus faz exatamente da mesma forma. Suponha que uma pessoa conheça a verdade, como, por exemplo, o motorista sabe. Ok, conhece o limite de velocidade, fez o exame e é um motorista experiente há 30 anos. Ele quebra a regra e o policial diz, vamos lá, você deveria conhecer as regras. Comparado ao meu filho, por exemplo, se ele está aprendendo a dirigir, ele pode não receber as mesmas consequências em relação a outras pessoas. Um bom policial e um juiz vão determinar o valor da multa com base no histórico da pessoa. Após conversar com vocês dois, falar 2 vezes com você, Aksher, ler o Alcorão e conhecer as regras islâmicas, sinto que agora tenho mais responsabilidade. O quê? Isso me coloca em um nível mais alto de responsabilidade para cumprir os 5 pilares da fé. Então acho que se eu morresse amanhã, eu estaria em maior risco de ir para o Jahannam do que alguém que nunca ouviu falar de Alá, nunca leu o Alcorão, nunca conheceu vocês. Dá para dizer que isso é justo? Então, eu acho que uma pessoa que rejeita deliberadamente depois que o conhecimento chegou até ela, acho que é isso que você está perguntando, então sim, você estaria se arriscando. Então, a questão deveria ser algo mais como uma autoavaliação. Por que rejeitar um conhecimento claro que chegou até você? E depois que isso chegou até você, então você é totalmente responsável pelas consequências, não é? Enquanto alguém que vive na floresta amazônica, que talvez nunca tenha encontrado um muçulmano para lhe falar sobre o Islã, terá uma prova diferente diante de Alá. Sabe por quê? Porque o conhecimento deles e talvez a rejeição da unicidade de Deus, ou talvez, digamos, associar alguém à unicidade de Deus, viriam de uma perspectiva diferente, não é? Então Allah vai testar cada pessoa de acordo e ele não vai, como o Dr. Sabir disse, aplicar o mesmo tipo de teste para todo mundo, dependendo de onde a pessoa está, do conhecimento que possui e de como agiu. Isso é muito importante. Por exemplo, houve uma fase pouco antes do advento do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, antes dele começar a pregar o Islã. Após Jesus ascender, não partir, pois partir indica deixar este mundo ao ascender a Deus, não significa que morreu. Houve uma fase que conhecemos como uma fase em que Deus julgará com base no indivíduo. Cada um receberá sua própria prova. E não serão julgados como se todos fossem julgados no dia do juízo. Então é um julgamento diferente nesse sentido. Isso significa que Deus está sendo injusto? Não, Deus está sendo justo nesse sentido, não é? Mas é incrivelmente complicado, não é? Porque depende de qual país você cresceu, em que ano você nasceu, em que família você viveu. Não são suas circunstâncias, mas sim a questão de justiça. Suas circunstâncias obviamente vão impactar suas ações. Nós não consideraríamos uma criança que tem menos conhecimento do que nós, adultos, e julgaríamos ela da mesma forma, certo? Isso seria injusto se fizéssemos isso. Então isso é chamado de equidade nesse sentido. Então, com base nesse indivíduo e em suas circunstâncias, Deus vai julgá-los. Mas isso não significa que devemos permanecer complacentes, sabe, nos dias de hoje, quando a informação está facilmente disponível. Então você não pode chegar no dia do juízo e dizer, eu não tive tempo ou não tive oportunidade de estudar. Informação não basta, né? Porque digamos que exista alguém que seja um defensor muito ruim do Islã, mal informado. Sim, moralmente uma pessoa ruim. E se eu estivesse conversando com ela agora, eu sairia do parque pensando, Islã, isso não é nada convincente. Mas alguém me deu a informação. Então sim, estou dizendo que é incrivelmente complicado. Ok. Tudo bem.
vamos olhar por esse lado, certo? Não é só informação. Talvez estejam em uma cultura onde há muita pressão para reconhecer e aceitar a verdade. Talvez eles pertençam a uma família hindu, onde se afastar do hinduísmo traria consequências financeiras, certo? Então Deus, Alá, é o mais justo, é o mais correto. Ele vai julgar cada pessoa individualmente, com base em suas circunstâncias. E o conhecimento é uma delas. Eu gosto disso. Não foi exatamente a sensação que eu tive dos trechos do Alcorão que eu li. Acho que você entende o que quero dizer. Espero que não pergunte. Para eu dizer isso. Não, acho que entendo de onde você está vindo, mas o Alcorão também diz que uma pessoa que é crente não é igual a um descrente. O descrente mencionado por Alá são aqueles que, mesmo após receberem o conhecimento, rejeitam conscientemente e permanecem descrentes. Haverá consequências para eles, como quem conhece as leis de trânsito e mesmo assim as quebra. O tribunal vai responsabilizá-los por isso. Você não pode dizer que esqueceu ou que não sabia. Você sabe disso porque tem uma carteira de motorista. Toda a ideia de te dar uma carteira é dizer que agora você está qualificado para dirigir. Entendeu o que eu quero dizer? As declarações fortes sobre os descrentes se referem àqueles, sim, àqueles que deliberadamente deixaram claro para eles, sim. Claro. Então, novamente, esse foi o quarto ponto, Michael. Então, o que Alá Deus diz é que existe uma vida após a morte e haveria duas opções onde Deus pode colocar as pessoas. Então, isso depende da responsabilidade pessoal. Esse é o ponto que estou tentando te mostrar. Responsabilidade pessoal. O que você faz é o que você arca. Ninguém morre por você. Ninguém tira os seus pecados e vice-versa. Isso é responsabilidade pessoal. Se você ultrapassa o limite de velocidade, é responsável por isso. Comparado a isso, o cristianismo diz que alguém morre por você, certo? E eu diria que essa é a coisa mais injusta que alguém pode fazer na história da humanidade. Por que matar uma pessoa inocente por causa dos opressores? Certo? Então isso não me atrai. Racionalmente, logicamente, em termos de justiça e equidade. Você concorda com isso? Matar uma pessoa inocente? Pelos pecados ou crimes de outra pessoa. Isso seria justo? Nunca será, certo? Veja o conceito islâmico de justiça. É só que a ideia de Ibrahim... Mas aquilo foi um teste. Isso é diferente. O que digo é Ismael. Não morreu no final. Foi só um teste. Não dá para comparar os dois. Porque no caso de Jesus e da expiação pelos pecados, expiar o pecado de todo mundo quando ele era completamente inocente é totalmente injusto. Porque quem comete o crime é quem deve pagar por ele, não alguém que é completamente inocente. Voltando à última pergunta, se há vida após a morte, quero saber como alcançar o paraíso. O Islã oferece esse caminho racional, justo e equilibrado. O caminho do cristianismo não me atrai porque você faz algo errado e sai ileso pensando que outra pessoa morreu por você. Como isso pode ser justo? Isso abre muitas brechas. O conceito judaico de vida após a morte aparece em milhares de passagens nas escrituras judaicas. Apenas 3 passagens no Antigo Testamento falam de forma vaga sobre a vida após a morte. Eu quero saber sobre isso, mas eles não explicam. Então, eles também recebem um ponto negativo, certo? Mas o conceito hindu de vida após a morte é que eles acreditam em quê? Reencarnação hindu sob certas condições, certo? E isso também é injusto e desigual. Conversei com muitos hindus, budistas, sikhs e até jainistas, pois todos acreditam no mesmo. Perguntei a eles, tudo bem, se alguém não for uma boa pessoa e voltar como cachorro, como ele saberia que precisa ser um bom cachorro? Ele vai para a escola pública, vai às bibliotecas e profetas vão ser enviados para o cachorro. Mas imagine se o cachorro for realmente maldoso, certo? Latindo a noite toda e perseguindo pessoas, aí volta como a espécie mais inferior, uma ameba. Agora a ameba pode estar pensando, quer saber? Eu posso fazer tudo errado, não tem nada abaixo de mim. Onde está a justiça nisso? Então reencarnação e lógica, nada atraente, simplesmente não faz sentido. E se me permite acrescentar mais uma coisa. Na reencarnação, mesmo que você nasça como humano, pode ser punido nascendo como alguém de fora da sociedade, como um Dalit. E isso está, na verdade, nos Upanishads, que se você fizer um mau karma, então você vai nascer como um cachorro, um porco ou um Chandala. Um Chandala é alguém que é considerado um intocável. Ele nem faz parte das 4 varnas, das categorias de castas. Você está fora dessa categoria. Por isso são considerados intocáveis na Índia. Mesmo hoje, sabe, muita gente acha que o sistema de castas não existe mais, mas ele ainda é muito presente
em muitos lugares, inclusive entre pessoas bem educadas e, sabe, não são pessoas sem sabedoria ou algo assim. Mesmo sendo médicos ou engenheiros, continuam praticando isso. Mas isso é só um ponto à parte. Poderíamos falar o dia todo, mas apenas sobre a vida após a morte no Islã. Sim, o inferno e o paraíso são lugares eternos. O paraíso, sim. Até mesmo o inferno, de acordo com a maioria dos estudiosos, há uma minoria que diz que no final das contas, Deus vai decidir quanto tempo vai durar. Mas a maioria diz que sim. Mas há quem discorde entre alguns estudiosos. Mas então, minha pergunta para você, irmão Michael, é a seguinte, certo? Suponha que você tenha esses 4 conceitos do além. Responsabilidade pessoal, o que o Islã diz, certo? Alguém morre por você, o que o cristianismo diz. Vaguidade, o que o judaísmo diz ou não diz, e a reencarnação, qual desses 4 mais te atrai? Bem, eu gosto da ideia de responsabilidade, mas houve uma tentativa de esclarecer como essa responsabilidade funciona, levando em consideração a situação de cada pessoa individualmente. Acho que eu gostaria de mais detalhes sobre isso, porque para eu decidir se isso é realmente justo, eu precisaria. Porque, no momento, estamos falando sobre princípios abstratos, um pouco como agora. Acho que te dei o exemplo de se você está seguindo, digamos, o judaísmo ou o cristianismo, então você já está nessa religião em particular. Então se coloque. Não é como se fosse uma dúvida, como se você estivesse apenas se tornando agnóstico ou algo assim. Não é isso. Acho que o que o doutor está dizendo é assim. Você já está praticando essa religião, então, dentro dos princípios dessa religião, isso seria justo? Essa é a questão ao comparar com outras religiões. Como é a autorresponsabilidade no Islã? Como se compara a outras religiões e o que elas dizem? Qual delas, no conceito mais amplo, é mais justa? Um senso maior de responsabilidade no Islã? Isso funciona bem. Acredito que isso ainda exista no cristianismo. Na maioria das tradições cristãs, os protestantes afirmam que a salvação é apenas pela fé, certo? Mas acho que outras tradições cristãs defendem fé e obras. Acredito que todos os cristãos creem na crucificação, pois é essencial para serem cristãos. Então, a principal pergunta que fazemos a você em relação ao cristianismo é justo impor os pecados de outras pessoas a um homem completamente inocente? Essa era a principal pergunta. Sim, de qualquer ângulo, isso não é justo, nem justiça ou amor que eles tanto pregam. Não é um ato de amor impor seus pecados a outra pessoa, ou seus crimes a outra pessoa. Eu não acho que qualquer código de leis, mesmo que seja em algum lugar numa floresta amazônica, ou em alguma comunidade no deserto, ou algo assim, mesmo assim, eles não aceitariam, porque justiça é algo que todos podem ver de forma objetiva. Tipo, imagine, mesmo que um juiz, vamos supor, um juiz condene um assassino pelo crime, ele tem todas as provas diante dele. Então seu filho chega e diz, papai, por favor, não o castigue, eu assumo o castigo no lugar dele. Você acha que algum juiz justo, alguma pessoa sensata, concordaria com esse tipo de substituição? Exatamente, é isso que o cristianismo ensina. E mesmo que eles possam ter muitas coisas boas, muitos bons valores para algumas das escolas, caridades e hospitais, eles fizeram um ótimo trabalho e não achamos que a moral deles esteja totalmente errada. Mas em princípios fundamentais como você não pode ser cristão se negar a crucificação, isso vale para todos, até para uma testemunha de Jeová. Eles precisam acreditar nisso. Não, é essencial. Sim, até mesmo os mormons. Então, mesmo aquelas pessoas que são consideradas hereges no mundo cristão, todos eles acreditam nisso como uma crença central. E eu estou dizendo que isso em si é falho. Talvez possamos falar sobre, sabe? A ideia de expiação, talvez em outro momento, possivelmente, porque essa é uma questão bem grande, muito importante e central. Sim, com certeza. Nós falamos sobre isso da última vez. Se você se lembra sobre perdão e sobre a expiação do pecado por outro ser humano, que pode ser quem? Que na verdade é completamente inocente? Que pode ser outra pessoa. Então, Micael, são esses 4 conceitos? Então, quando eu era jovem, quando fiz as 4 perguntas, então eu cheguei ao Islã por minha escolha. Ok, por minha escolha, por pesquisa, não por acaso, eu nasci em uma família muçulmana, por escolha eu adotei o Islã. O conceito de Deus faz sentido, a pureza das escrituras, a natureza abrangente que precisamos. O Islã tem isso corretamente. A orientação abrangente e o conceito de vida após a morte são os mais lógicos e racionais. Ainda assim, diversas perguntas podem surgir sobre esses temas. Mas, no entanto, o que eu diria
aos meus compatriotas americanos quando estou lá, quando estou conversando com meus amigos, é isso que eu digo a eles. Se você for bom em entender os 4 conceitos, isso é basicamente o que o Islã é. E se você entender e gostar, deve abraçá-lo. Porque, sabe, eu dou uma analogia simples quando preciso ir comprar um carro. Por exemplo, eu tenho uma certa marca e modelo em mente, tenho um certo orçamento em mente, certa cor em mente. Se eu for ao meu... mais analogias. Os americanos vão adorar. Eles amam carros. Eu sei. Então, quando eu for comprar um carro, eu não vou... sabe, levantar o capô, o porta-malas, abrir os pneus e olhar para aquele 1 bilhão de peças lá dentro, certo? Uma vez que eu sei que um carro se encaixa nas condições que eu quero, eu compro. Da mesma forma, pode haver nuances, alguns detalhes no Islã que de imediato talvez a gente não consiga entender. Mas se você entende o panorama geral, Deus tem que ser um só, não trindade, ídolos, animais, certo? E as escrituras, a orientação e o conceito. Se o panorama geral te atrai, minha sugestão para você, como seu irmão em humanidade, é que você deve entender e abraçar isso. Tenho muitas perguntas sobre todos os detalhes, certo? Sobre todos os detalhes de como o dia do juízo vai acontecer. Cada pessoa ali, 50 mil anos, como isso vai funcionar? Só porque eu não tenho resposta para cada pergunta não significa que os princípios básicos estejam errados. Ainda busca alguns detalhes, certo? Sim. Aí está, certo? Quero dizer, é como se você fosse um estudante em uma faculdade. Pode haver algumas coisas sobre as quais você tenha dúvidas, como por que o professor está me fazendo ler este livro didático. Veja, isso é tão grande ou o autor está errado. Mas se os pontos principais do livro vão te tornar uma pessoa instruída e te fazer se destacar na prática da doutrina, no final das contas, você vai abraçar esse livro e ouvir o professor. Exatamente, é isso. Mas esse ponto eu realmente quero que você considere. A vida é curta, imprevisível, aliás. Se você sabe que algo faz sentido, tente ler e ore a Deus. Deus me guia. E o melhor passo que você pode dar é abraçar a verdade. Muito obrigado, prazer. Me lembre seu nome mais uma vez. Sabe? Ele é Sabil Ahmed. Sabiha, prazer em conhecê-la. Obrigado, Ahmed. Obrigado, Ahmed. Se cuidem, pessoal. Obrigado por manter a mente aberta e continuar lendo o Alcorão. Se tiver dúvidas, sabe onde nos encontrar. Se cuida. Se cuida. Tchau. Assim como o irmão aqui, sua contribuição foi muito legal. Muito bem informado, desculpe. Isso é algo que precisamos, sabe? Uma contribuição valiosa para o entendimento do que significaria para alguém que não é muçulmano se converter ao Islã. Porque sem essa contribuição de conhecimento, para muitas pessoas, isso vai continuar sendo meio que um mistério, né? Uma confusão, sabe? Como você estava dizendo. Eu li o capítulo 2 e fiquei confuso. Então, obviamente, temos que educá-los em relação ao contexto e tudo mais. Às vezes eles só leem uma passagem. Para eles é preto no branco, crentes e descrentes. Os descrentes vão todos para o inferno, é assim que vem. Mas precisamos explicar, inshallah. Um conselho simples para qualquer dai por aí, certo? Qualquer muçulmano seria isso. Irmão Roshiam sim. Que você sabe, pode haver alguns conceitos complexos em qualquer fé. Dando analogias e exemplos, eles conseguem entender, conseguem se relacionar. E então, com sorte, eles vão, você sabe, eles vão aceitar isso. Oramos para que Allah lhes dê hidayah. É essencial continuarmos com o dawah, pois nosso dever é transmitir a mensagem. A orientação, hidayah, está nas mãos de Allah. Então, nós sempre oramos por eles para que Allah lhes conceda. E esse cavalheiro aqui, Mike, mashallah, você sabe, é a segunda vez que falo com ele. Sério? Muito respeitoso. Desde a primeira vez, ele veio com um amigo e respondemos algumas perguntas deles. Que Allah os guie para o caminho certo. E eu realmente gosto do fato de que foi uma discussão agradável e cordial, com um sorriso, entendendo um ao outro, sem interromper um ao outro, certo? Olá, veja, o dawá profético era feito com um sorriso, com gentileza, com sabedoria, com empatia, não para vencer um argumento e derrotar a pessoa. Queremos que ambos ganhemos e sigamos a verdade. Gosto muito dessa interação com o Alhamdulillah. Continue assim. Esse é o motivo pelo qual te chamei. Estava no seu caminho. Alhamdulillah, não podemos garantir que nosso orador seja escocês. É isso que quero dizer. Alhamdulillah, temos todo tipo de pessoa aqui. Às vezes é calmo assim. Às vezes pode ficar um pouco mais, sabe, com um pouco mais de tensão. E é isso. Sabe de uma coisa? Podemos criar esse tipo de ambiente. Quando as pessoas percebem que estamos agindo como irmãos e conversando como humanos, vemos que funciona.
Precisamos multiplicar isso, inshallah, se Deus quiser. Não, sempre é uma vantagem. Mashallah, continue assim. Barakallahu fik, continue nos incluindo em suas orações. Jazakallahu khairan.